Muito bom dia, amigos que aqui se encontram presencialmente nesta nossa série dos comentários e glosas dos registros sobre registros, hoje registro sobre registro número 35, e a todos aqueles que nos assistem pela via informática. Saúde inicialmente o Dr. Francisco Raimundo, eminente reitor da Uniregistral, que patrocina estas nossas reuniões. Igualmente quero saudar a presença dos eminentes magistrados, o Dr. Ricardo Felício Scaff, eminente juiz de Guarulhos, o Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, que pontifica aqui na Vara de Registro da capital de São Paulo, e do Dr. Josué Modesto Passos, meu estimado amigo e também assessor na presidência do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e que também, nas horas vagas, corrige os meus erros de latim, como fez ontem numa aula magnífica. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo, do Dr. Pedro, da Amanda, do Conde Júlio, da Laura, do Dr. Mauro, do Dr. Ulisses. E quero também aproveitar esse início para saudar e agradecer muitíssimo a doutora Fátima Ranaldo e a doutora Thaís Luciana Castelo Branco, cujo apoio, e diga-se de passagem, não só apoio, mas cuja competência também tem que ser destacada aqui, apoio e competência que me tem propiciado um entusiasmo muito grande em tentar produzir alguma coisa que possa servir de estímulo à meditação de todos aqueles que se dedicam a estudar e a trabalhar no âmbito dos registros públicos. Hoje nós vamos sortear 2 livros. Para aqueles que compartilharem publicamente durante esta transmissão a nossa série aqui, comentários e glosas, sorteio será desse livro, A Arte da Leitura, Diálogos sobre Livros, do grande pensador Mortimer Adler, em diálogo com Charles Van Doren. Nós já sorteamos em outras vezes esse livro, é um livro de leitura muito interessante. E também um segundo livro, este será sorteado para todos os que já estejam inscritos no site da Uniregistral. Essa inscrição é gratuita. E o livro a sortear-se é esta obra maravilhosa, efetivamente, obra-prima do meu particular amigo, estimado amigo, professor Carlos Noguet, essa Suma Gramatical da Língua Portuguesa. Realmente uma obra de leitura imperdível. Muito bem. Hoje vamos inaugurar o tema do princípio da especialidade. Eu não tenho este dado atualizado, mas eu me recordo que durante muitos anos o princípio da especialidade era o mais comumente invocado nas notas devolutivas. Ou seja, a maior parte dos títulos que não obtinham registro ou que eram devolvidos para correção padeciam de defeito que estava abrangido no âmbito da especialidade. Portanto, o tratamento teórico dessa matéria, eu considero esse um dos princípios mais complexos, mais difíceis do direito registral. O tratamento teórico dessa matéria tem uma dimensão prática, quase que imediata, de efetiva utilidade. Ou seja, não é eu dizia na aula passada e na aula ainda anterior que o exame do trato consecutivo era muito interessante pela relevância do princípio, mas que do ponto de vista prático poucas vezes isso dava problema. Agora, diversamente, aqui não. Aqui nós vamos tratar de um princípio que, além de ser muito complexo, apresentar um conteúdo muito denso e diversificado, também representa no plano prático algo bastante problemático. Ou seja, fenomenicamente se apresenta como um dado a considerar. Aqui eu digo exatamente isso, é um complexo princípio, esse princípio se chama de especialidade registral, que é uma designação clássica, ou seja, adotada em toda parte, mas designação imprópria, a meu ver. Em verdade, antes se trata de um princípio apreensivo e manifestativo da individuação de pessoas
fatos jurídicos e imóveis que constem das inscrições prediais. Não é essa a primeira vez que eu tenho reclamado de certas denominações. Eu não quero ser taxado aqui de um crítico de nomes, não é isso, mas é que logo verão que isso realmente não corresponde, o conteúdo do princípio não corresponde à sua designação. Digo que isto, o chamado princípio da especialidade é apreensivo e manifestativo, ou seja, ele apreende e manifesta a individualização ou individuação de três coisas: pessoas, fatos e imóveis. Estamos tratando da especialidade registral imobiliária, naturalmente. Essa denominação parece resultar da necessidade de corrigir as deficiências das hipotecas gerais. E isto já se encontra na lei francesa de 27 de junho de 1795, que é a chamada Lei Nona Messidor do ano terceiro da desordem estabelecida desde a Revolução de 1789. Entre as fantasias dessa Revolução de 1789 estava essa de mudar o nome de meses, etc. Esta normativa visou explicitamente a combater a clandestinidade das hipotecas. Isso se fez por meio da publicidade e a generalidade desta garantia hipotecária, garantia real, mediante, então, a expressão singular do imóvel afetado e a quantidade a que se estendesse a garantia. Ou seja, a especialidade visava isso, eliminar a generalidade da hipoteca e a sua clandestinidade. Como eu faço isso? Expressando individualmente, singularmente, concretamente, qual é o imóvel objeto da garantia e a quantidade financeira objeto desse direito real. Sendo especial aquilo que se opõe a geral, isto já o apontara o grande retórico que foi Quintilianus, Marcus Quintilianus. Adotou-se o nome especialidade hipotecária para designar um princípio que, diversamente, não enuncia a espécie, mas enuncia um indivíduo. Esse é o problema. Se nós vamos pensar no ser humano, vamos dizer, o doutor Rodrigo que está aqui, ele é um indivíduo. A Laura Porto, indivíduo. A Amanda, indivíduo. Então, se eu quero designar, eu não vou dizer que está aí uma espécie. Nós temos o gênero animal, se é que nós podemos entroncar o homem no gênero animal, se não haveria um quarto reino, além do mineral, vegetal e animal, o reino antropológico, mas incluindo o homem dentro do gênero animal, o que faz o homem específico dentro do gênero animal é a sua racionalidade. Aí nós temos a espécie. Mas o animal racional, Rodrigo, que é a individualidade, não está contido necessariamente na expressão espécie, especial. Depende de um dado adicional, de um acréscimo, que é a sua individualização. Daí, pois, que falar que seja princípio da especialidade, um princípio que enuncia não a espécie, mas o indivíduo, é uma forma imprópria. Parece importante aludir de saída ainda que brevemente, à história da aplicação deste princípio no direito brasileiro. De larga data era entre nós versar a especialidade da hipoteca. O grande Afonso Fraga, por exemplo, ainda na primeira metade do século XX, tratou desse assunto, com apoio na doutrina italiana, de Patife Mazzoni, Chironi e De Philippis, e na doutrina francesa, de Aubry-Hérault, Paul Pont, Troplong. E também o nosso Código de Bevilacqua, o grande jurista do Código de 1916, que nós tivemos a ousadia de substituir. Em observação ao artigo 761 desse mesmo Código, já anunciara a limitação com que a especialidade se abarcava, algo que parecia circunscrito aos direitos reais de garantia e neles com um caráter solene, aí sim, com um caráter solene, limitado ou cifrado à hipoteca. No âmbito dos registros públicos, a contar de uma pouca animada superação da linha restritamente hipotecária do tema, ou seja, a especialidade parecia ligada só aos direitos reais de garantia e neles, especialmente, à hipoteca.
chegou-se, enfim, a um alargamento parcial da matéria, para abranger, ao modo da legislação francesa anterior, que eu mencionei, todos os imóveis objeto de direito real e todas as dívidas com garantia real. Nesse sentido, vale muito a pena ver a grande obra do professor Afrânio de Carvalho. Foi só no final da década de 80 do século passado, entretanto, que a doutrina brasileira terminou por acudir a uma conceituação, assim me parece, mais rígida, mais rigorosa, do objeto da especialização registral, e também peço licença para opinar desse modo, e verão por que eu estou com esse cuidado em fazer essas ressalvas de que opino apenas nisso. Chegar a uma melhor divisão desse princípio. Isso acarretou mudanças de impacto, é preciso que se diga, na aplicação da especialidade registrária, sobretudo no que respeita aos parcelamentos prediais. Até essa altura, com efeito, controlavam-se esses parcelamentos, as segregações imobiliárias, ordinariamente, apenas pela quantidade do desfalque de superfície. Faltou um R aí, doutora Amanda. Eu quero dizer o seguinte, não é que a Amanda seja responsável pela digitação, ela é responsável pela correção dos meus erros de digitação, é diferente. Passando-se à margem dos temas de qualidade e do lugar dos destaques de área. Vou explicar, então, o que, na verdade, ocorria até então de comum. O controle era meramente pela medida de área, pela medida de superfície. E havia uma praxe, lamentavelmente fraudatória, que era, infelizmente, comum em alguns lugares, que em determinado momento, feito o desfalque, e como a descrição muitas vezes partia de um ponto de referência diverso, isso provocava sobreposições parciais, imbricações, nos parcelamentos. Então, um mesmo lote, muitas vezes era descrito de tal forma que se abriam 5, 6 matrículas para um mesmo lote com descrições diferentes. Como não se controlava na descrição originária, fosse ela por meio de transcrição, fosse de matrícula, o fato é que aquilo abundava em erro. Em determinado momento, o que faziam, lamentavelmente, volto a dizer, alguns loteadores inescrupulosos, pediam uma retificação da área, retificação da menção da área da matrícula, e a medição por perícia se fazia uma medição local, examinava a posse que o proprietário tinha tem tanto de área ainda, então pode. Porque, na verdade, ele estava vendendo, desfalcando área de um mesmo lugar. Porque só se controlava pela quantidade superficial, ou seja, quantidade de superfície. Era um controle meramente quantitativo, sem controlar o lugar e a figura do imóvel que se segregava. E essa era uma praxe até bem avançada, na segunda metade da década de 80 do século passado. Era comum fazer-se assim. Pode mesmo dizer-se, sem nisso pecar-se de excesso, que o alargamento da consideração do princípio da especialidade registrária e sua aplicação prática, ou seja, efetiva, no dia a dia, deva contar-se entre 3 grandes afirmações paradigmáticas no direito registral imobiliário brasileiro desde a vigência da Lei 6.015. Uma foi essa, portanto, o alargamento da especialidade. A outra foi o reconhecimento do caráter prudencial do saber próprio do ofício registrário, porque isto leva à independência jurídica do registrador. E a segunda, consequente e assertiva do direito e dever de qualificação registral de todos os títulos inscritíveis, incluídos os de origem judicial. São as 3 grandes afirmações que me parecem paramétricas quanto à Lei 6.015, a partir de determinado momento de sua aplicação. Esta aqui, da especialidade, ocorreu num congresso de Foz do Iguaçu. O senhor esteve lá em 1987? Provável, o doutor Ulisses esteve lá. Foi um encontro interessante de que eu vou guardar uma memória curiosa, porque fez-se no Hotel Bourbon. E eu apresentei 2 pequenos trabalhos. Um exatamente sobre o tema do parcelamento, da segregação e da especialidade. É por isso que eu digo que eu estou só opinando, porque opinar sobre coisa própria costuma levar à vaidade. Eu não quero incidir nesse gravíssimo pecado. Então, deixo que o julgamento seja feito por quem eu queira.
E a segunda coisa que eu fui falar, o que naquele tempo era razoável, que era a prevalência da certidão reprográfica em relação aos outros tipos de certidão. Acontece que quando eu estava falando lá no auditório do Hotel Bourbon, faltou energia elétrica. E aquilo ficou escuro de todo. E a gente só via gente fugindo para ir para a piscina, né? Porque estava um calor lá em Foz do Iguaçu. Quando terminou, que voltou a energia elétrica, são uns 5 ou 6, quase que eu estava falando para mim próprio. Lembro-me, entretanto, doutor Josué, que havia restado ali na nossa reunião, nosso saudoso amigo, doutor Ulisses, Silvio Paulo Duarte Marques, grande registrador gaúcho, a quem eu devo imensamente. Um grande interlocutor e um grande amigo. E o doutor Silvio não gostou da minha observação de que as certidões deveriam ser lavradas de tal modo que ali também se contivesse alguma referência, certidão de matrícula, referência ao livro número 1, quando se pedia a certidão só do livro 2. E eu me recordo que ele disse, não, eu expresso a certidão do seguinte modo, certifique do fé que é assim, salvo se contar alguma coisa diversa. E ele entendia que isso deveria estar ali por uma questão de cautela, mas, na verdade, a meu ver, essa certidão à altura não certificava nada, deixava em aberto, porque fazia correr um risco, não se podia confiar naquilo. Bom, mas voltando aqui ao tema, vamos ver com mais vagar o seu conteúdo. O que se entende verdadeiramente por especialidade? Esse vocábulo especialidade exprime um termo logicamente abstrato. Segundo uma dada classificação, os termos podem ser logicamente abstratos ou logicamente concretos, tanto quanto a significação ou apreensão, quanto a sua expressão. Aqui basta nos dizer, humanidade é o termo abstrato correspondente ao concreto homem. Não estou falando da humanidade como coletivo, mas aqui como relacionado ao homem. Brancura em relação a branco, claridade em relação a claro. Então, nós temos termos logicamente abstratos e termos logicamente concretos. Juventude é o abstrato correspondente a jovem, do ponto de vista lógico. Isso corresponde, portanto, o vocábulo especialidade a um concreto especial, que é de pronto um adjetivo. Especial é um adjetivo, embora possa utilizar-se como substantivo, mas propriamente é um adjetivo. E especial é aquilo que é característico, que é próprio, que é exclusivo, que é distinto. Assim, especialidade é a qualidade que caracteriza algo, distingue-o, ou ainda aquilo que se atribui ou se refere à espécie. Mais propriamente é isto, porque de fato quando se diz que o especial é aquilo que é próprio, isto apresenta alguma deficiência. Definidamente, o próprio é algo que se encontra na essência sem ser a essência e, portanto, não necessariamente está ligado ao especial. Mas, na linguagem comum, nós podemos dizer que se algo é próprio de alguma coisa, é especial nela. Nós usamos essa expressão. Nesse sentido, vem a calhar a indicação etimológica. O vernáculo especialidade proveio, no trânsito da antiguidade à alta medieval, do latim tardio specialitatis, que por sua vez derivou de species speciae. Estou mencionando aqui esta grande obra de Ernoult Meillet, que tem um dicionário etimológico do latim. Assim, especialidade ou ainda especificidade, na língua latina nós temos o adjetivo triforme, específicos, específica, especificum, ou seja, gênero masculino, gênero feminino, gênero neutro. Vocábulo esse já usado por Boécio. Boécio usou a expressão, usou o adjetivo específicos. E especialidade, portanto, é um termo logicamente abstrato, tanto quanto especificidade, que ambos aplicando-se ao termo concreto espécie. De sua vez, a palavra espécies possuía, seguindo ainda as doutas investigações de Ernoult e Meillet, mais de uma acepção. Espécie significa a acepção de vista, visus, ou seja, o que se vê ou se mostra. Espécies, portanto, é aquilo também que se vê, aquilo que se mostra.
tem o sentido de aspectos, ou seja, o que aparenta ser, ou seja, num primeiro momento, o spectrum, o que não é o real. Interessante que a espécies esteja ligado com a ideia de spectrum também, a mesma origem. Daquilo que não é real, que aparenta ser, mas não é. Logo, porém, adquire um sentido laudatório. Espécies é a bela aparência, é a beleza, o formosos vel speciosos. E na linguagem filosófica, espécies é o que resulta da divisão do gênero, que é um dos 5 predicáveis. Gênero, espécie, diferença específica, próprio e acidente contingente. Então, são 5 predicáveis. Ou seja, como é que nós atribuímos um termo a outro do ponto de vista lógico? Nós podemos fazê-lo de 5 maneiras diversas. Ou atribuímos a título de gênero, por exemplo, Ricardo Scaff não vou fazer esse exemplo, ficaria mal. Vamos dizer Tício, porque vai dar uma impressão dupla. Tício é animal, no sentido genérico, ou seja, não é vegetal nem mineral. Se quisermos fazer especificamente, digo, Ricardo Scaff é animal racional. Aí sim, atribuímos a espécie, animal racional. Se quiser só a diferença específica, Ricardo Scaff é racional. Se eu quiser atribuir a título de propriedade, Amanda é dotada de liberdade, ou é livre, ou seja, estou atribuindo um próprio. Ou um acidente contingente. Graziella é administradora aqui na Uniregistral. Pronto. Atribuímos, na verdade, um acidente contingente. Ou seja, podia ser assim, como podia não ser. E não afeta a substância. Parcialmente, ou seja, secundum quid, ou seja, de certo ponto de vista, esses sentidos todos de espécies consideram-se no domínio da especialidade registral. Notem bem, hein? Esse é algo que não me ocorreu no trabalho da década de 80. O que me dá a impressão, que é um pouco convencida também, de que eu não só emburreci nesse período, mas consegui descobrir coisas novas. De fato, nós vamos encontrar, no plano da especialidade registral, todos os 5 predicáveis. É possível, portanto, abranger um pouco de cuidado e encontraremos exemplos disso. O que se compreende para logo nessa especialidade registrária? Primeiramente, observe-se que especializar para o sistema registral não é o mesmo que determinar o ente individuado. Trata-se aqui de pessoas, fatos ou coisas. Com efeito, é de todo possível determinar sem especializar. Um dado imóvel, por exemplo, eu posso designá-lo Fazenda Carlos de Laet. Outro, Chácara Imperador Felipe II. Grande rei, grande imperador da hispanidade. E esses imóveis poderão estar determinados para o registro, suposto que sociologicamente se reconheçam de modo notório, ou seja, com uma notoriedade códice, ou seja, para todos, é evidente. Sabemos muito bem onde está um determinado imóvel. Sabemos muito bem de quem ele é. E sociologicamente, sobretudo nas comunidades pequenas, isso é fácil de determinar. Eu estive agora nessa viagem que eu fiz a Portugal e Espanha, estive em Sigüenza, que tem 5 mil habitantes, e em Atienza, que tem 500 habitantes. 500 habitantes. Evidente que, portanto, numa comunidade como essa, um imóvel pode estar perfeitamente determinado sem necessidade de nenhuma especialidade. Sociologicamente, é evidente que ali está a fazenda de Juan Valieri Goitisolo, está a fazenda de... Ou seja, é um conhecimento sociológico paralelo ao do registro, mas que torna determinável. Está bem determinado. E pode não estar especializado, basta que não conste a descrição. E assim as pessoas também. No entanto, volto a dizer, esses imóveis ou essas pessoas ou as coisas, os negócios, podem não ter no registro medidas de contorno, indicação de superfície, lugar UB, parâmetros referenciais, figura, etc. Ou seja, estão determinados, mas não estão especializados. Saber quando isto é causa de nulidade ou não vai depender do caso concreto. Vai depender de saber se havia uma determinação de fato ou se era indeterminado, como nós tivemos casos aqui em São Paulo. O senhor se lembra daquele imóvel que se falou da tal ablaqueação, tal do registro flutuante?
Era um imóvel que flutuava, imenso, uma descrição mal feita que não estava determinado. Então, esse é caso de nulidade. Mas nem toda falta de especialidade, desde que esteja determinado o imóvel, leva à nulidade. Determinar é identificar. Diversamente, especializar é individualizar de maneira característica, visando a distinguir, demarcar, extremar o ente individual, já que não é possível definir o indivíduo. Atenção para isso. Nenhum indivíduo é suscetível de definição. Pode afirmar-se que o indivíduo é, em dado sentido, um inefável. Inefabilis é aquilo que não se pode exprimir. O indivíduo efetivamente não se pode exprimir. Nós podemos nomeá-lo, nós podemos dar algumas características dele, mas não defini-lo. Não temos como atingir a essência. Humanamente não conseguimos fazer isso. A razão dessa impossibilidade é simples. Toda definição deve perfazer-se por meio de um conceito universal. Mas o indivíduo é sempre singular, não é universal. De que segue não poder definir-se. Essa aí é a razão. Todavia, se impossível é definir o indivíduo, ou seja, o ente individual, já o mesmo não se passa com sua descrição. Ou seja, eu não posso defini-lo essencialmente, mas se quiser, podemos dizer isso, podemos defini-lo, conceituá-lo descritivamente. Eu posso descrever. E descrevê-lo é exatamente indicar algo singular dentro de sua especialidade. Enunciar aquilo que o torna indivíduo no âmbito da espécie. Ou seja, aquilo que lhe dá uma natureza concreta e indivídua. Algumas coisas que são estranhas para nós, porque nós não nos detemos a verificar. Existem ramos científicos que trabalham com objetos que não podem definir habitualmente. Por exemplo, tomemos aqui, para ilustrar esse ponto, a questão da zoologia. Não se consegue definir um leão, um tigre, uma baleia. Nós podemos descrevê-lo, mais ou menos separar, distinguir, mas definir essencialmente não conseguimos. Não conseguimos apreender, na verdade, a diferença específica. Sabemos qual é o gênero, mas não a diferença específica. Então, tateamos um pouco, mas não definimos. A especialidade registral, portanto, não aponta espécies, seja do fato inscritivo, seja subjetiva, seja do imóvel, mas descreve o indivíduo da espécie correspondente. Olha, vou dar um exemplo aqui. Basta ver isto. Querem ver para provar na prática com um exemplo escolar. Se aparecer um título dizendo assim, um homem está adquirindo este imóvel, o título vai ser devolvido. Mas está especializado, a espécie está dita, homem. É a prova de que a especialidade não diz respeito à espécie. Na verdade, diz respeito ao indivíduo. Tanto é que nós precisamos individuá-lo efetivamente. Desta maneira, o que a especialidade registrária busca é a descrição de entes singulares extremados dentro de uma espécie. Ou seja, vai além da espécie. Um imóvel, entre outros. Esta ou aquela pessoa, entre outras. Este ou aquele usufruto, entre outros usufrutos, etc. E assim a especialidade registral é, em rigor, como já ficou dito, um princípio ou fator apreensivo e expressivo ou manifestativo da individuação. Em outras palavras, por meio da aplicação do versado princípio da especialidade, distingue-se um indivíduo na multiplicidade de entes singulares que ostentam a mesma essência. A mesma essência significa uma essência equivalente, não uma essência comum, por óbvio. Com a especialidade registral, trata-se de aprender e exprimir o quanto possível uma essência indivídua ou natureza concreta, de maneira que se enuncie aquilo pelo qual um ente singular é singular. Bom, nós vamos tratar aqui, primeiramente, da especialização registral objetiva, isto é, da individualização ou descrição do imóvel ad tabulum. Vale dizer, da especialização imobiliária que interessa ao registro, porque seria possível enunciar de outros modos essa individuação, por exemplo, para fins industriais, agrícolas, militares, estéticos, etc. Vou dar-lhes aqui lembrei-me de algo interessante. Se nós prestarmos atenção nas páginas iniciais desta grandiosa obra que
tão pejorada, porque resolveram perguntar em todos os concursos de beleza qual a obra que as candidatas leem, quase todas diziam que liam O Pequeno Príncipe, e a partir daí destruiu-se O Pequeno Príncipe como sendo uma obra secundária, quando na verdade é uma obra maravilhosa, uma obra extraordinária e que se deve ler e reler e treler e assim por diante, porque a cada vez que lemos compreendemos alguns aspectos. Lembra-se que O Pequeno Príncipe ficava muito preocupado com algumas características das pessoas, queria saber qual era o tom da voz, se a voz era melodiosa, se não era, qual a altura da voz, intensidade, etc. Ou seja, ele via algumas características, queria algumas características que frequentemente os adultos não consideravam relevantes. E é da mesma forma, o que nós tratamos, por exemplo, na especialidade objetiva, ao considerar o imóvel, é uma consideração ad tabulum, ou seja, aquilo que releva para o registro, mas haveria outras formas de descrever o imóvel. Haveria outras maneiras. Há um exemplo característico de como, às vezes, essas indicações do registro não correspondem sequer à realidade da vida, ou seja, aquilo que importa para a vida. Façam a seguinte experiência um dia em casa, faço votos que comprem mesmo, comprem um apartamento e cheguem em casa e digam em voz alta na frente dos filhos e de outros parentes: acabo de comprar uma fração ideal de um terreno. Todo mundo vai balançar a cabeça, assim, 0,0006% de um terreno. A reação será praticamente de olhar e dizer: bom, isso não significa nada. Mas digam que compraram apartamento. Quando, na verdade, para o registro fundamentalmente, o que interessa é a da fração ideal e não a da seção invertida. Mas, na realidade das coisas, o que interessa é a seção invertida. De maneira que há o interesse da especialidade do imóvel para o registro não esgota as formas possíveis com que nós podemos referi-los. Se nós pensarmos em termos já não objetivos, mas subjetivos, seguramente, se nós apanharmos um soneto de Camões, vamos ali encontrar uma referência à mulher que não tem nenhum interesse registral. E não tem nenhum sentido, são coisas distintas que nós temos que considerar. Ou seja, a especialidade, agora que eu quero concluir, a especialidade que interessa para o registro não é exaustiva. Ela apanha um aspecto possível da realidade que se quer estampar, que se quer exprimir. Para a captação e percepção, isso se faz, a captação por meio dos sentidos externos, a percepção por meio dos sentidos internos, de acidentes sensíveis, quais sejam, no caso do imóvel, dimensão, quando o caso sendo ente sensível, não imóvel naturalmente, cor, de novo imóvel, figura, lugar, que podemos distinguir de modo apreensível um de outro ente individual. Ou seja, é pela captação e pela percepção que nós podemos apreender os entes individuais. Lembremos aqui o papel da ratio particulares ou cogitativa. Isso é muito relevante considerarmos isto. E que guarda um paralelo com a estimativa dos animais. Só que a estimativa dos animais, ela é instintiva. No caso do ser humano, a cogitativa é muito influída pela razão. O que é a estimativa dos animais? Esse exemplo é um exemplo clássico. Uma ovelhinha mal nascida, se ela for beber um pouco de água num riacho, se ela verificar a aproximação de um lobo, ela sabe, pela estimativa, que o lobo é perigoso. Não precisa ser ensinada. E nós temos a cogitativa também, ou seja, pela cogitativa nós compreendemos a utilidade ou inutilidade, o malefício de alguma coisa, frequentemente. Só que a nossa cogitativa, em vez de ser instintiva, como é a estimativa dos animais, ela é influída racionalmente. Então, é um dos nossos sentidos internos. Pelos sentidos internos, nós captamos, nós percepcionamos, melhor dizendo, percebemos aquilo que nós captamos pelos externos. Esses acidentes, dimensão, cor, figura, lugar, etc., existem um substrato ou substância, que é um ens in se, ou seja, é algo que existe em si próprio. Calha que nós só podemos conhecer e assim descrever o indivíduo corpóreo, no nosso caso o imóvel, por seus acidentes, e não de modo direto por sua substância indivídua. Nós não captamos a substância do indivíduo, nós só captamos o indivíduo por seus acidentes. Temos
a partir dos acidentes é que nós podemos compreender a substância individual, mas nós não a captamos. Por isso que nós não podemos defini-la em rigor. Alguns desses acidentes que conhecemos são determinações da própria substância, por exemplo, a dimensão do imóvel. Diversamente, o lugar de um prédio é um acidente que depende do entorno desse imóvel, ou seja, um acidente que demanda relação com o circundante do prédio. Uns e outros, porém, são e manifestam o modo de ser de um ente individual. Ou seja, em alguns casos, o acidente está compreendido na própria substância, ou pelo menos vive na própria substância de tal modo que independe de relação. Ou seja, um imóvel pode ter o tamanho de uma testada de 1 quilômetro ou de 100 metros, independentemente de se situar na Trairi da doutora Thaís Luciano, ou na Americana da doutora Fátima Ranaldo, ou na Vila Galé da doutora Laura Porto. Mas a localização dele dependerá sempre do entorno. Já não é possível mudá-lo. Ele está localizado em determinado ponto e é ali que ele se encontra e vai depender do entorno. De maneira que nós temos acidentes que são relacionais e acidentes que são ligados diretamente à própria substância. Os acidentes de quantidade, qualidade e lugar nunca faltam nas substâncias corpóreas. Todos os imóveis têm dimensão, têm lugar, ocupam lugar e têm figura. Ha visto aqui à distância o doutor Armando Claps, cuja presença aqui é motivo de honra para todos nós. Muito obrigado, doutor Armando. Então, repito aqui, os acidentes de quantidade, qualidade e lugar nunca faltam nas substâncias corpóreas. Todos os imóveis têm dimensão, têm figura e ocupam lugar. E é por isso, porque eles nunca faltam, que são os acidentes considerados no princípio da especialidade, porque outros faltam. Nada impede que, para o registro, possa ocorrer a indicação de um outro acidente ligado à substância. Nada impede, perfeitamente possível. E se nós, não pensemos só no registro de imóveis, em que essas coisas seriam um tanto mais complicadas, mas se nós pensarmos nos registros de móveis, esses outros acidentes podem aparecer com mais facilidade. Nós veremos adiante isso. Mas por que nós consideramos esses três? Quantidade, qualidade e lugar? Porque esses nunca faltam. Então, é sempre possível preenchê-los e indicá-los para o registro. Por isso, esses acidentes são os três resultantes da divisão da especialidade registral imobiliária. Especialidade quantitativa, ou seja, especialidade de quantidade. Em seguida, especialidade qualitativa e, finalmente, especialidade de lugar circunscritivo. Ora, reportemos-nos um tantinho à década de 80, quando essas ideias se teorizaram pela primeira vez no âmbito da doutrina registral brasileira, e a partir daí elas tiveram um impulso muito grande. Bastaria ver que o tema passou a ser tratado com frequência e até se perdeu a origem. Perdeu-se a origem, na verdade também pouco importa a fonte histórica, a ocasião da reunião de Foz do Iguaçu, o imenso trabalho que resultou daí, especialmente dos registradores de São Paulo e da Corregedoria de São Paulo. Porque foi aqui em São Paulo, com o aporte indispensável de registradores de todo o Brasil. Eu preciso dizer isso sempre, eu nunca esqueço da importância da obra de um Décio Erpen, do Silvio Paulo Duarte Marques e de outros grandes pensadores do Brasil inteiro, que aportaram indicações muito relevantes para isso. Mas imaginem que choque não terá ocorrido nessa doutrina quando, de um dia para outro, se descobre que a especialidade tinha uma amplitude maior do que se pensava inicialmente, que era mero controle da especialidade quantitativa e dentro dela só de uma, na verdade. Só se controlava ao fundo a medida de superfície, só o desfalque de área. Então, isso que eu digo, houve aqui, efetivamente, para usar a linguagem dos teóricos da ciência, uma quebra de paradigma. E isto, penso que acabou se tornando relevante para uma maior precisão do registro imóvel do Brasil. Ou seja, volto a dizer, não é por acaso que o registro brasileiro, de um modo bastante estendido, bastante amplo, chega ao ponto de boa execução em que se encontra nos nossos dias. Isso se deve a um trabalho consciente, moralmente reto, de um modo geral,
e doutrinariamente aprofundado de muitos registradores. Trabalho seriamente exercido e para o bem da instituição, pensando no bem da instituição e não no bem privado. De modo que a instituição registrária, penso que a partir dessa, uma certa novidade, mas uma novidade, volto a dizer aqui, isso é importante, na linha da tradição. Foi simplesmente uma retificação de rumos daquilo que já se fazia. Isso não nasceu do nada, não foi uma invenção de momento, vamos tentar a experiência. Não foi uma tentativa de experiência. Basta dizer que se forem ao trabalho que está publicado em várias partes, sobre chamou-se inicialmente controle da disponibilidade nas segregações imobiliárias. Título que era, àquela altura, pouco menos do que inteligível. Pois acabou o Marival Jordão, saudoso, querido amigo, está vivo ainda, não tem nada de saudoso. Saudoso porque eu não o vejo há algum tempo. O Marival Jordão fez publicar com outro título, Quero Crer que por influência mais ou menos sigilosa do nosso querido, esse sim saudoso, Gilberto Valente da Silva. E mudou de segregação para parcelamento. Quando eu vi, estava publicado. Controle da disponibilidade no parcelamento imobiliário. Tornou-se muito mais claro, é verdade. É que eu tinha uma birra com a palavra parcelamento, achava melhor usar segregação. Mas estava melhor falar parcelamento. Bom, o fato é que se forem ver esse trabalho, vão verificar que está longe de ser um novidadismo. O que eu estava fazendo e fiz o tempo inteiro foi recuperar a teoria da substância e dos 9 acidentes, que é aristotélica, portanto, de 4 séculos antes de Cristo, e trazê-la para os nossos tempos, de uma linha de continuidade do pensamento. Não houve nenhuma novidade, não houve verdadeiramente um salto no escuro. Bem ao contrário. Eu acho que a única... Se algum mérito eu tive, foi de encontrar a luz que estava lá em Aristóteles. Eu só fiz divulgá-la e trazê-la para o nosso campo do registro. E com benefícios práticos, porque essa é a grande vantagem do pensamento aristotélico, ser realista. Ou seja, não era algo criado como uma ficção científica. O que temos aqui? Temos algum recado? Vamos ver aqui. Pergunta do Dr. Marcelo Augusto Santana de Mello. O senhor acredita na hierarquia entre princípios registrários? Como conciliar um conflito entre o direito de propriedade e o princípio da especialidade? Um abraço fraternal. Primeiramente, minha grande saudação ao Dr. Marcelo Augusto Santana de Mello, estimado amigo, de quem eu gosto muitíssimo, e competente registrador, para mais corintiano, preciso que se diga isso com todas as letras aqui. Esse é um acidente contingente que torna mais valiosa a pessoa, né? Não é? Dignifica. Eu acho que há sim uma hierarquia, doutor Marcelo. E essa hierarquia está em que... Eu vou aproveitar aqui uma frase do doutor Narciso, que me pareceu muito feliz. Em rigor, há um só princípio para o registro de imóveis, é o princípio de finalidade, segurança jurídica. E a partir desse princípio, que a todos hierarquiza, nós vamos ter os demais. Agora, entre eles já é mais difícil falar em hierarquização dos demais, mas todos se hierarquizam segurança jurídica, que, a meu ver, é o critério hermenêutico fundante e determinante das soluções do registro. Eu penso que é possível haver, de fato, esse conflito entre direito de propriedade e princípio da especialidade. De fato, quando alguma propriedade existente possa não estar devidamente determinada e daí sobrevém a falta de especialidade. Como solver isto? Para dar uma resposta rápida, a solução disso está no ponto clave do sistema formal. Uso capião. Derradeiramente, a única forma que poderá vencer todas as resistências ou conflitos é a prescrição aquisitiva, não há outra forma. Mas esse é um tema que mereceria, doutor Marcelo, uma análise mais adequada e que eu pusesse a cabeça para pensar um pouco, se é que estou à altura de responder a essas indagações. Em todo caso, retribuo esse abraço fraternal e cobro uma visita aqui para a nossa honra e alegria. Doutora Bianca, minhas saudações. E doutora Graziella, vamos ao sorteio. Aqui está todo mundo alvoroçado porque nós teremos, na sexta-feira, o primeiro seminário brasileiro das centrais de registros de imóveis, que será no Hotel Jaraguá, para a qual estão todos convidados.
É uma iniciativa aqui da Arispe, da Uniregistral, contará com a presença de várias autoridades, uma palestra do Dr. Josué, outra palestra do Dr. Ralph, o Dr. Naline falará também, o Dr. Alberto Gentil, e nós estaremos todos lá para apreciar a grande discussão. Sexta-feira que vem, agora, sexta-feira, vem gente de todo o Brasil, está anunciada a presença também de corregedores gerais. Isso está me deixando muito satisfeito de ver o interesse que o Registro de Imóveis desperta ainda e também um interesse importante, que é o interesse no futuro da instituição. Qual o futuro que se espera, que se reserva para essa instituição de tantos e tantos séculos? Estamos com condição de sortear? Sim. Primeiro livro, A Arte da Leitura, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. Foram 43 compartilhamentos. Melhorou um pouquinho, está subindo um pouco. Vamos lá. Número 11. Carolina Roberto, quer ver? Ela sempre acerta. Doutora Carolina Roberto, lá do Ceará. Guarnieri. Ah, doutora Eliette. Isso aqui a gente teria que ver, doutor Josué, se a doutora Eliette podia receber esse sorteio assim, porque é muito nossa amiga. Mas, em todo caso, eu fico muito satisfeito de que a Eliette tenha sido sorteada. É uma grande juíza aqui do interior de São Paulo, nossa colega, doutor Valdo, doutor Ricardo. Não, eu sei, mas é que podia ser suspeita, doutor José. E eu aproveito para mandar um beijo para a Isabela. Precisa ver que pianista é a Isabela. Deu um show lá na Itália. É filha dela? É filha dela, deu um show. Menina tem que idade tem a Isabela, José? Uns 11 para 12, não é? 10? Eu estou almoçando com o desembargador Francisco Vicente Rossi também, lá no Vladimiro, na Via Aurora, em Roma, e havia um piano no local. De repente eu vejo que a Isabela se manifesta alguma coisa, se levanta, vai lá, o restaurante lotado, dá um show em matéria de piano lá. Com muita elegância, a menina parece que tem educação suíça. É impressionante. Muito bem, Eliette, parabéns, muito obrigado. E dentre os alunos são 314. 314 inscritos. Ainda está pouco, Toda né? semana cresce um pouquinho. É, um pouquinho. Né? E é gratuita a inscrição. Se fosse paga... Número 196. Vamos ver quem que é o 196. Lá embaixo. Luísa Helena Moraes. Luísa Helena Moraes. Muito bem. Eu espero que isso lhe sirva, doutora Luísa. Esse livro, volto a dizer, é magnífico esse livro do Carlos Noguet. Merece realmente ser estudado. Provavelmente é a melhor gramática que já apareceu na língua portuguesa, porque é obra de um gramático, mas de um pensador da gramática também. Ele une as duas coisas. Além de ser gramática, é um pensador da gramática. Essa é a grande vantagem do Carlos Noguet, que para mais é um homem que tem uma vida admirável e é um modelo de pensador e de pessoa. Bom, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos. Hoje iniciamos essa aventura de mexer com o tema do princípio da especialidade, que eu volto a dizer, é muito complexo. Vai levar-nos a muitas dúvidas que terão de ser futuramente exploradas por esse grande público de pensadores que se tem reunido aqui para minha honra e proveito pessoal, porque os debates que se seguem a estas aulas são realmente de muito relevo para o meu próprio aprendizado. Agradeço a todos. Novamente quero saudar ao Dr. Francisco Raimundo e agradecer a todos aqueles que nos assistem pela via informática. E ao Congresso, na próxima sexta-feira, nosso seminário aqui em São Paulo. Muito obrigado e nos vemos.